Feliz sábado. Uma alegria estarmos aqui na casa de Deus. Peço que esse tempo que eu não prego sábado, então a gente fica um pouquinho mais nervoso, digamos assim, né? Mas gostaria já de aproveitar também esse momento para agradecer pelo acolhimento que essa igreja deu a mim e a minha família. Somos muito felizes por termos encontrado vocês. Gostaria de começar perguntando se já aconteceu alguma vez na sua vida de você estar fazendo a vontade de Deus, ou pelo menos fazendo o que acha que são os planos de Deus, e as coisas começam a dar errado. De repente, sei lá, começa a vir na igreja mais, começa a orar mais, e as coisas, ao invés de... as coisas que pareciam que estavam indo bem, começam a dar problema, a dificuldade fica maior, enfim, começa a ter mais problemas na família, mais problemas de saúde, e às vezes a gente fica se perguntando, né? Mas peraí, o que está acontecendo? Gostaria de convidá-los a ler a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 25. Coríntios 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Hoje nós vamos ver aqui algumas histórias da Bíblia em que parecia realmente uma loucura. A gente vamos analisar, né? Tentar entender o que seriam as loucuras de Deus. Porque às vezes a gente não entende o que está acontecendo. E às vezes até parece que Deus não está mais no controle. E na Bíblia a gente encontra algumas situações assim. Na verdade, muitas, né? Mas vamos começar falando ali em Êxodo, capítulo 3, vamos ver a história de Moisés. Uma história bem conhecida, na verdade, vamos falar de 3 histórias aqui, rapidamente. As 3 são bem conhecidas. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 12. Diz assim no verso 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para a terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor de Israel chegou até mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas.
Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar o povo de Israel, dos israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Então ali a gente conhece a história. Moisés viu a sarça que queimava, mas não se consumia. Chegou próximo e Deus fala com ele. Deus fala: olha, vai lá para o Egito. A gente vê que Moisés não estava muito querendo ir, né? Não estava muito afim, não. Mas aí, né, continua a história, ele fala que não sabe falar, e Deus fala para ele chamar o irmão dele, e aí dá a prova ali de que estaria com ele e tudo mais, e ele vai. Mas eu gostaria de pedir para vocês tentarem se colocar, não no lugar de Moisés, mas do povo israelita. Estava ali sofrendo, orando, por muito tempo, pedindo que Deus os resgatasse. E aí, de repente, aparece Moisés. E começa, ele fala com o faraó. E aí começa a acender um pouco mais da esperança do povo. E aí o faraó diz: não, começam a vir as pragas. E aí, vindo as pragas, os israelitas percebem que Deus realmente está com eles. Porque as pragas não afetavam o povo de Israel, apenas os egípcios. E as coisas começam a acontecer. E aí a fé vai aumentando, a gente vai ficando mais confiante. E aí imagina que eles começam a entender: olha, agora realmente Deus está cumprindo a promessa. Chegou a minha vez, né? Deus está agindo aqui na nossa vida e agora vamos nos libertar. E realmente isso acontece. Vamos ver lá, depois de toda essa história das pragas, nós vamos até o capítulo 13 de Êxodo. Êxodo capítulo 13. Quando eles saem, quando são libertos. Versículos 17 e 18. Êxodo 13, 17 e 18. Diz assim: quando o faraó deixou sair o povo de Deus, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então eles sabiam da promessa, eles sabiam que enfrentariam a guerra. Eles foram animados, afinal de contas, Deus tinha livrado eles ali de maneira miraculosa, as pragas e todas as proteções, e aí a nuvem que ficava ali durante o dia protegendo eles. Mas talvez alguém tenha pensado: poxa, mas se fosse eu ia por aqui, né? Mais perto, a gente vai dar a volta. Mas, poxa, acabamos de sair, Deus provou que está com a gente, Moisés está ali à frente, vamos seguir Moisés então. Apesar de que eu acho que por ali era mais fácil, mas vamos seguir Moisés. E o povo vai. E chegam perto do mar. E aí que começa o problema. Vamos aí no capítulo 14, no versículo 5. Deixa aqui, capítulo 14, versículo 5, diz assim: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Ele vai falando que ele levou os melhores carros, todo o exército. E aí no verso 10 diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marcharam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá?
Já lhe tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. De uma hora para outra as coisas mudaram. Estavam todos felizes, todos ali sentindo a presença de Deus, e de repente vem o problema. O que parecia ser a bênção, estar levando eles para a bênção, agora parecia estar levando eles para a morte. O que parecia estar dando tudo certo, de repente mudou tudo. E o pior, o caminho estava errado, porque não era esse o caminho mais perto. Então eles falaram: Moisés, peraí, por que você tirou a gente de lá para vir aqui e agora a gente vai morrer? É isso? É esse o plano? E aí esqueceram das pragas, das proteções. Na hora o desespero bateu. E realmente, se a gente for olhar pelos nossos olhos, não tinha lógica nenhuma. Para quem ir por lá, sabendo que tinha o mar, sabendo que do lado tinha as montanhas, que não tinha como fugir, eles se viram ali encurralados. Agora imagine vocês, se fossem ali vocês, vendo a morte chegando, porque é isso que eles estavam vendo. Não tinha solução. E a pergunta: por quê? Mas até agora há pouco estava tudo bem. Peraí, Deus fez a gente ficar 300 anos preso. E agora, quando vem o suposto livramento, a suposta libertação, acabou? A gente vai morrer aqui? Era essa a visão que eles tinham. E realmente, houveram um plano que não tinha lógica nenhuma. Agora eu convido vocês para a gente analisar um outro caso, lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Para que todos achem. Samuel 16, 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche o chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazer o rei. Depois no verso 10 diz assim: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos a comer enquanto ele não chegar. Verso 12: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou a Ramá. Outra história bem conhecida, uma história bem bonita. A gente vê que Deus não escolhe pelos critérios humanos e sim pelo coração. Davi, o pai de Davi nem lembrou de Davi, né? Deixa ele lá, que com certeza não vai ser ele. Foi ele que foi escolhido. E aqui diz que depois que ele foi ungido, o Espírito se apoderou dele. E a gente conhece a história de Davi, né? Não vou ler para não, por causa do tempo, mas um pouco depois ele começou a frequentar o palácio porque Saul ficava nervoso, era apoderado de espíritos ali, e só com a música que ele se acalmava. Então ele falou: olha, vai achar alguém para me acalmar, para tocar música para mim, né? Tocar. E aí disseram de Davi, e ele começou ali a frequentar o palácio. Saul gostava dele. Agora imagine Davi, foi ungido, um pouco depois começou a frequentar o palácio. As coisas estavam caminhando. Passando um tempo a mais, ele enfrenta Golias.
vence Golias, enquanto o exército todo de Israel estava com medo. E aí, desconfiando ali em Deus. E aí ele começa a ficar em casa com a filha do rei, começa a ter mais cargos militares, está mais próximo ali do palácio. Aí eu imagino que se Davi fosse ansioso que nem eu, já fica planejando e olhando no futuro, já devia estar pensando, peraí, agora as coisas não dão certo. Vamos lá. Fui ungido, Deus falou que eu ia para o palácio, agora eu já estou frequentando o palácio. Não só estou frequentando, como já casei com a filha do rei. Então, Jonatas é meu amigo. Quer dizer, está tudo certo, estou vendo aqui os planos de Deus certinho para mim. Então agora as coisas estão dando certo, já estou entendendo, e realmente, Deus está aqui comigo, está tudo bem, e agora é só esperar o cumprimento, porque agora eu já estou até aqui conhecendo como que é a rotina do palácio, Deus está encaminhando tudo certinho. Mas aí a gente continua vendo a história dele, e aí no capítulo 19, os versos 1 e 2, 1 Samuel 19, 1 e 2, diz assim: Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo, vá para o esconderijo e fique por lá. E aí, de um dia para a noite, a vida de Davi vira de cabeça para baixo. Espera, mas ele estava seguindo a vontade de Deus, estava fazendo tudo certinho. Em nenhum momento se afastou de Deus, estava ali, o Espírito de Deus estava com ele. De repente, ele tem que fugir. Sair do palácio, que era o destino dele, segundo o que Samuel tinha falado, e agora ele foge. E pior, ele chegou ao ponto de desespero de ir para as terras dos inimigos para fugir, de medo de Saul. E quando reconheceram ele teve que se fingir de louco para conseguir sobreviver. E depois, ali por anos, ele começa a viver nas cavernas, escondido, com pessoas ali também que já eram também marginalizadas, que não eram as principais da sociedade, e Saul sempre tentando matá-lo. Agora imagina a cabeça de Davi. Ele sabe que tinha fé, confiava em Deus e tudo mais, mas ele também era ser humano. E fala: poxa, mas estava tudo bem, o que está acontecendo? Estou fazendo tudo certinho. De repente eu estava lá, Deus prometeu que eu ia ser rei, agora ao invés de rei eu estou aqui, fugindo, nem meus familiares eu posso ver. Imagina o desespero. Não tinha lógica nenhuma. Qualquer um que olhasse ia falar: coitado de Davi, né? Ele achava que ia ser rei. E os planos de Deus não faziam sentido. A gente conhece o final da história, mas imagina ele ali sem saber o próximo dia, se estaria vivo ou não, vendo os exércitos de Saul atrás dele, ele tendo que se esconder, fugir, um dia atrás do outro ali, tentando sobreviver. Onde está Deus? Qual que é o plano de Deus? Por que Deus está fazendo isso? E agora, continuando a última história para a gente falar aqui sobre as aparentes loucuras de Deus, eu convido vocês a abrirem em Juízes, capítulo 6, um pouquinho antes aí, Juízes, capítulo 6, versículos 1 e 2. Vou ler alguns versículos aqui. História de Gideão, acho que muitos conhecem também. Juízes capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas.
Então esse era o contexto. Os midianitas estavam ali e tudo que os israelitas produziam, eles iam lá e pegavam para eles. Seja gado, seja agricultura, enfim. E a gente vê no capítulo 11, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí agora vamos para o 14 e 15, versos 14 e 15. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que te está enviando? E aí olha o que Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Isso como Davi, né? Então a gente vê aqui que o contexto era bem problemático, né? Ele estava se escondendo ali para poder malhar trigo onde deveria estar amassando as uvas, para tentar se esconder e tentar sobrar alguma coisa ali para eles se manterem. E aí aparece o anjo. Se a gente for ler a história aqui, a gente vê que Gideão era bem medroso, né? Eu até falei, e o engraçado é que aqui o anjo fala: vai com a força que você tem. Aí ele fala: mas peraí, que força que eu tenho? A minha tribo é a menor, eu sou o menor dos meus irmãos, então eu acho que você confundiu. Eu acho que não sou eu que o senhor está querendo chamar. Tem tanta gente ali, ó. E aí Deus fala para ele destruir ali, porque também o povo ainda estava ali adorando Baal e tudo mais. Ele fala para ele destruir o altar de Baal e tudo mais. E Gideão obedece, mas ele vai à noite, porque estava com medo. A Bíblia fala isso. Foi à noite, porque estava com medo, destruiu. E aí depois, Deus falando com ele chama o exército e tudo mais. Mas aí acontece mais uma coisa, né? Vamos ler por conta do tempo, mas ele fala: Senhor, tá bom, você já provou, apareceu aqui, está aqui comigo, mas será que é isso mesmo? Deixa eu fazer uma prova aqui. Eu vou pegar um pouco de lã e deixar aqui à noite. Se a lã estiver molhada e o chão estiver seco, aí eu sei que o Senhor está falando comigo. Aí ele estava pedindo uma prova para Deus. A gente faz isso também, né? Fala: Senhor, sei que tem que guardar o sábado, mas será que se é isso mesmo? Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas é difícil, como ser humano, às vezes, diante das circunstâncias. E ali para ele estava falando da vida dele, né? Porque era ir para a guerra, liderar o exército, sendo que ele não era militar. Aí ele passa a noite, ele chega no outro dia, e o chão está sequinho, ele pega a lã, e ele espreme e consegue encher uma vasilha de água, com a água ali da lã. Ele falou: Deus falou, né? Mas peraí, será que foi alguém que molhou a lã aqui à noite? Pode ser, né? Então, Senhor, não fica bravo não. Mas agora eu vou fazer o contrário. Se o Senhor quiser mesmo que eu vá, se é o Senhor que está me chamando mesmo, então, ó, agora a lã vai ficar sequinha e o chão vai estar molhado, porque daí eu sei que ninguém pôde molhar a lã ali, né? Aí passa a noite, no outro dia ele chega e o chão todo molhado com orvalho e a lã seca. Ele fala: agora não tem jeito, né? Agora é o plano de Deus. Mas se é o plano de Deus, os planos de Deus estão certos, ele sabe o que faz, né? Então vamos lá, chamou o povo, conseguiu lá, em detalhe, a Bíblia fala mais para frente ali, que o exército dos midianitas e dos outros povos ali acho que do leste, do norte, não lembro, mas assim, que estavam ali com o exército dos midianitas, não dava para contar, era como a rainha do mar, assim, não tinha como contar. E aí Gideão consegue 32 mil homens, pouco, mas tá bom, né? O que tem aqui, o nosso, né, israelitas eram poucas pessoas. Ele fala: Senhor, tá bom, estamos aqui. Agora a gente vai, então. O
chamou, provou ali com a lã, então vamos. Aí Deus fala o seguinte: ô Gideão, acho que tem muita gente aí. Se você for com esse número de pessoas, eles vão falar que eles que venceram, não fui eu. Então vai falar para o pessoal ali, né, para o exército, que quem tiver com medo, pode ir embora. E aí Gideão vai e fala: olha, quem está com medo, vai embora. E aí a Bíblia fala ali que 22 mil foram embora, ficaram 10. E aí Gideão fala: agora não ficou só 10, mas Deus está à frente, Deus provou para mim. E aí, vamos ler até os versos, deixa eu achar aqui, os versos 30, capítulo 6 mesmo, no verso 36 em diante. É isso mesmo, ó. E Gideão disse a Deus: não, desculpa, esse aqui é a parte da lã, gente. No capítulo 7, eu não anotei os versos. Aqui, ó, no capítulo 4, depois que foram ali no capítulo 3, fala assim, capítulo 7, verso 3. Anuncie, pois, ao povo de todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22 mil dos homens partiram, ficaram só 10 mil. Verso 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há muita gente, ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, esse irá, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá, com você ele não irá. Verso 5. Assim Gideão levou os homens à beira da água. O Senhor lhe disse: separe os que beberem água, não bebam como faz um cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber a água. O número dos que lamberam a água, levantando com a mão para a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Então Deus falou: olha, separa ali. E aí Deus separa, um lado fica 300, do outro 9.700. E aí eu acho que a gente falou: movimento é uns 9.700, né? Mas diante de toda essa situação é mais lógico, né? Ou menos, parece menos loucura. Mas aí Deus fala: então tá, pega os 300 e vai. Aí a gente, se estivéssemos, imagina, falo por mim, né? Se estivesse na situação, já ia estar bem complicado, tá? Com bastante medo e pensando: poxa, será que esse é o reino de Deus mesmo? Mas ele falou: não, mas Deus, ele sempre tem milagre, com certeza vai ter o poder militar nosso que Deus vai nos dar vai ser o máximo, assim, vamos conseguir destruir todos eles. E vamos ver qual que era o poder militar que Deus pediu para eles. Aí no verso 7 mesmo, no capítulo 7, no verso 16, diz assim: dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Mais uma vez eu pergunto: qual que é a lógica disso? E Deus mandou só 300 e sem espada. Olha, vai. Se a gente for ver na Bíblia, várias outras histórias que, olhando no olhar humano, parece loucura. Porque Deus vai dar um filho da promessa e depois pede para matar. Porque Deus também ali esqueci o nome dela. Então, mas tem outra história também ali que vai com poucas pessoas. Deus fala: vai, que quem vai vencer sou eu. E eles ficaram aqui em cima do vale olhando, e as pessoas se destruíram. Várias histórias que a gente vê. Mas o interessante dessas histórias é que a de Gideão já começou Gideão com medo e já estava meio bagunçado o plano, já não tinha plano. Mas Moisés estava com plano. Davi também conseguia ver um plano, as coisas estavam dando certo. De repente, de uma hora para outra, as coisas viram. E às vezes a gente não consegue entender.
vezes na nossa vida também acontece isso. E a Bíblia tem várias histórias que mostram que a loucura de Deus é a sabedoria. Aliás, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Mas de todas as histórias que a Bíblia fala que parecem loucura, a que é mais difícil de entender, a gente consegue ver lá em João. A última história que a gente vai falar, na verdade é um verso só que a gente vai ler. Já vai dar um contexto. João, capítulo 3. João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual que é a lógica de Deus que criou todo o universo? Vir aqui morrer? Poderia ter criado outro plano de salvação, poderia ter feito tudo, poderia, enfim. Mas Deus ele criou cada um de nós como seres únicos. E Ele preferiu deixar todo o céu para vir aqui e morrer por nós, para que nós pudéssemos morar com Ele um dia. E esse plano não tem como explicar. É loucura. Não tem cabimento. Deus Todo-Poderoso vinha aqui, não só veio aqui, como passou dificuldades, foi humilhado, não acreditaram nele, morreu na cruz por nós. Se a gente olha na Bíblia, como eu falei, tem várias histórias que mostram não só o amor de Deus, mas que às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Eu não sei se hoje vocês estão ali como em frente ao mar, como os israelitas, estão na caverna, fugindo, né? Sentindo que não tem saída, como Davi, ou se como Gideão, está vendo que as coisas já estão difíceis e começam a ficar mais difíceis, né? Todo o poder ali, as coisas que ele tinha vai se perdendo. Em 2000 vai diminuindo, e de repente se vê com 300 homens e um jarro na mão. Trombeta. É lógico. Mas Deus, Ele cuida de nós. Nós não precisamos entender, não vamos conseguir entender. Esse é o ponto. Às vezes a gente quer entender. Eu, como falei, eu sou ansiosa. Minha cabeça fica sempre planejando e pensando e tal. E às vezes as coisas simplesmente saem do controle. Não tem o que fazer. É difícil. Eu lembro que depois que eu vim para Taubaté, né, a gente decidiu vir para Taubaté, e aconteceram algumas coisas que foram complicadas. A primeira delas, eu morando de aluguel. Minha filha pequenininha, tinha um ano e pouquinho. Estava trabalhando, estava empresa legal, acho que uma das empresas mais legais que eu trabalhei, estava numa posição legal. E aí, numa sexta-feira, o meu diretor me chama. Lá eu cuidava de 2 times, eu acho que umas 7 pessoas, 7 a 10 pessoas que eu gerenciava ali. E aí o diretor me chama, todo mundo na expectativa de que a empresa teria, porque estava lá, o dono da empresa estava falando que a Mastercard ia comprar e tal, e aí me chamou e todo mundo foi nessa de, agora vai vir a boa notícia, né? Fomos comprados, beleza. E ele falou, olha, vamos fechar a empresa, avisa as pessoas que semana que vem, aliás, ele nem falou isso, ele falou, olha, estou avisando vocês, mas não quero que vocês falem para ninguém, porque a gente vai avisar um dia antes quando for fechar. Eu falei, olha, desculpa, não vou falar sexta-feira, porque domingo é dia das mães, mas segunda-feira eu vou falar com o meu time. E aí o outro amigo meu também falou, olha, vamos falar. Fechou. E eu fiquei ali. Quando eu saí, eu tinha uma casa de aluguel, tinha um quartinho no fundo para fazer de escritório. Eu saí ali para a Josi, que ela nem tinha montado escritório ainda, e falei, olha, não tem nada.
sei o que fazer. A gente tem que pagar o aluguel, tem uma filha pequena, mas Deus amou, Deus me manteve. E agora, já estava aqui na igreja, vocês sabem que minha mãe começou a ficar doente. E eu não tive muito apoio de familiares, e minha mãe cada vez pior, ela tem Alzheimer. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, Senhor, e agora? E aí Deus me deu oportunidade. Teve um amigo meu que me ofereceu um emprego à noite, então você trabalhei em 2 lugares para conseguir pagar uma cuidadora para ficar durante o dia com minha mãe, porque à noite minha tia já ficava, a gente já pagava ela. E no momento que eu vi que falei, olha, porque a cuidadora também não dá para pagar período integral, não era 24 horas. Então minha mãe começou a ficar pior. E a moça só ia lá, dava almoço, banho, essas coisas. E aí eu falei para Josi, não dá um jeito de pagar mais, enfim. E esperando a vaga do asilo, que já falaram, do jeito que falaram para mim, não ia ter condições. Que era o asilo da prefeitura, né? E pelo que falaram ali, olha, não vai dar, porque tem pessoas piores que sua mãe, e você e seu irmão ainda estão conseguindo dar um jeito e tal, não sei o quê. E aí eu falei, olha, já nem estava mais contando com isso. E aí quando eu já não sabia mais o que fazer, a prefeitura ligou e falou, olha, a vaga do sua mãe está saindo. E Deus cuida. Eu sei que vocês também têm, cada um de vocês tem essas histórias, mas é difícil a gente lembrar no momento da dificuldade da última vez, assim como os israelitas. Ponto é, não precisamos entender os planos de Deus. Precisamos saber que as loucuras de Deus são mais sábias que os nossos. E para finalizar, gostaria de ler Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Versículos 8 e 9. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus, Ele tem um plano para a nossa vida. E muitas vezes a solução não é aqui na terra. Às vezes a gente está passando por uma doença, um problema, alguma coisa que não tem como resolver. Mas Deus, Ele tem um plano, Ele tem cuidado de nós. E como nós lemos, a maior loucura de Deus foi ter vindo aqui para morrer e nos dar salvação. Que hoje nós possamos entregarmos a nossa vida a Deus e lembrarmos que Deus está preparando uma terra, novos céus e nova terra. O plano de Deus vai além do que nós podemos imaginar. Porque Deus, Ele nos ama tanto, e Ele olha cada um de nós de forma individual. Ele tem um plano para a nossa vida. Muitas vezes não é nosso plano, muitas vezes a gente não vai entender. Muitas vezes o que a gente já tinha planejado vai virar de ponta cabeça e a gente não vai saber o que fazer. Mas Deus cuida de nós. E se foi difícil para eles passarem por isso, palavra de Deus, imagine longe de Deus. E só lembrando o final da história de Moisés, queria tanto entrar na terra prometida, ele não entrou. Foi um plano que não teve solução nessa terra, mas Deus levou ele para o céu. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Deus nos abençoe. Estrangeiro
Vamos nos levantar para orar. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, te agradecemos, ó Deus, por o Senhor ter cuidado de nós. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar a termos forças e fé nos momentos que não entendemos os seus planos. Que o Senhor possa nos ajudar a entendermos que os planos do Senhor são maiores e melhores que os nossos. Que o maior plano que o Senhor tem para nós é a vida eterna. Estamos aqui de passagem, mas que o Senhor está preparando esse novo ano para nós. Continue conosco, abençoe cada um de nós.